E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera é de uma nova custom ROM chamada Project Sakura na sua versão 2.0 aqui para o nosso Pocophone F1, também aqui para o nosso Moto G5S Plus, para o nosso Moto G3 e também para vários outros celulares que estão aqui na descrição desse vídeo. E sim galera, finalmente aqui trazendo mais uma novidade, dessa vez aqui é a Project Sakura. Você pode pensar nela como se fosse uma Lineage com todas aquelas customizações, ok? Porque basicamente o próprio projeto da Sakura, né, o próprio projeto dessa custom ROM já fala lá que ele é baseado nas atualizações da Lineage OS e principalmente ele tenta portar todas aquelas customizações que a Lineage não tem diretamente para essa custom ROM. Então a gente vai poder ver aqui alterações bem de cara, como principalmente aqui o Launcher, né, que está aqui utilizando o Launcher para você ter ainda mais customizações, principalmente se a gente descer aqui a nossa barra de status, vocês já vão poder ver que a gente vai ter as customizações de cabeçalho e aqui também os nossos cast tiles totalmente diferenciados, né, como vocês podem ver, vamos ter aqui FPS Info, Gaming Mode, tema escuro, gravador de tela totalmente modificado aqui para você estar utilizando, entre várias outras customizações que a Project Sakura tem. E bom galera, essa custom ROM aqui tenta trazer o máximo da estabilidade da Lineage OS com todas aquelas customizações que a gente fica vendo, ok? Então por isso mesmo ela vai ter aqui os mesmos aplicativos da Lineage OS, ela vai ter aí as mesmas otimizações da Lineage OS, a mais recente que tinha até ser liberada a Project Sakura para o seu celular. Então como vocês podem ver, vamos ter aqui os mesmos aplicativos da Lineage OS e principalmente também na hora que a gente vem nas configurações, vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa que a Lineage OS, né? Só muda aí que a gente vai ter as configurações da Sakura para a gente poder estar aqui modificando, vendo aqui sobre o projeto, né? A gente vai ter aqui toda a informaçãozinha dos celulares suportados oficiais, dos desenvolvedores e também o sobre o projeto. E a gente também vai ter aqui todas aquelas customizações que a gente não viria na Lineage, né? Principalmente aqui a gente vai ter a Sakura Customizations, onde a gente vai poder modificar aqui a interface do nosso dispositivo, colocando aqui vários estilos de temas diferenciados, desde aqui do nosso modo claro, Google Grey, Solarized Dark, Backed Green, Choco X, Pitch Black, Material Ocean e também o Mizu, que é aquele fundo meio que transparente com o fundo de wallpaper que você está utilizando no seu celular. A gente também vai ter aqui a barra de bateria, cantos arredondados, entre várias outras customizações, tanto aí de customizações de animação, configurações rápidas, tela de bloqueio, gestos, notificação, diversos e também o Sakura OTA, que sim é a atualização via OTA diretamente dessa ROM. Então se você tem aí uma build oficial para o seu celular, você já vai poder atualizar diretamente por aqui. Agora falando de cada build de dispositivo, né, começando aqui primeiramente pelo nosso Moto G5S Plus, a build dele tá muito boa, principalmente porque é a primeira versão que é desenvolvida para ele, ok? A gente não tinha aí a versão 1.0, mas a 2.0 já está oficialmente diretamente do site deles. E com isso galera, sendo baseada principalmente na última Lineage OS que saiu, a gente vai ter aqui uma boa quantidade de otimização e também uma boa estabilidade. Até mesmo com as alterações logo de cara que a gente vê aqui na Project Sakura, utilizando aqui o Launcher e também aqui os vários estilos diferenciados que dá pra você colocar, a gente vai ter sim uma boa estabilidade. A única coisa mesmo que eu tenho a criticar a ela foi a escolha do kernel no Moto G5S Plus, ok? Porque principalmente quando a gente vem no nosso sobre o dispositivo e vem até a versão do Android, a gente vai poder ver aqui as coisas de sempre, né? Desde aqui do nosso Android 10 na versão QQ3A, a gente também vai ter aqui o nível do patch de segurança do Android sendo aí o de 5 de julho de 2020, só que aqui o kernel ele está utilizando o 3.18.140 no ar, ok? E basicamente galera, esse kernel no ar, ele é não exatamente muito bom para sua performance no geral, porque eu sinto que essa custom ROM podia ter sim um pouquinho mais de performance, um pouquinho também de otimização na bateria, mas aqui no Moto G5S Plus você vai sentir que esse kernel tá atrapalhando, ok? Então o que eu recomendo você fazer é que você simplesmente troque o kernel dela, né? A gente tá aqui utilizando o Noir, mas você pode utilizar aí, por exemplo, o Idris kernel, que vai dar outra cara para essa custom ROM. E principalmente nos jogos, galera, vocês vão sentir bastante diferença, porque aqui testando todos esses jogos, inclusive aqui a gente vai ter a funcionalidade do contador de FPS para você estar ativando, além, é claro, também do Direct Sound e também do Game Mode, mas aqui, utilizando com o contadorzinho de FPS, vocês vão poder ver aí a grande dificuldade que a gente teve em rodar com o kernel no ar no Moto G5S Plus, mas daí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente.
Falando um pouquinho mais aqui da build do nosso Moto G3 Osprey, lembrando que a build dele é uma build de teste, ok? O desenvolvedor ainda não lançou a versão final dela, ainda continua sendo uma ROM não oficial aqui para o Moto G3, mas é apenas uma build de teste que o desenvolvedor fez, ok? Ele ainda vai estar com todas aquelas otimizações que a gente viu no Moto G5S Plus, só que devido aqui a algumas limitações do próprio Moto G3, a gente não teve bons resultados em jogos, ok? A gente vai ter aí um excelente resultado de CPU, um excelente resultado de bateria, porque principalmente aqui no Moto G3, essa daqui é uma das custom ROMs que mais durou bateria comigo, até mesmo jogando aqui jogos ultra pesados, a gente teve aqui sim uma boa performance de bateria. Só que devido às limitações do nosso próprio Moto G3, né, que tem apenas 1 GB de RAM, se você tiver aí a versão 2 GB, você vai estar um pouquinho mais suave para rodar certos jogos, só que na versão de 1 GB a gente viu aí algumas travadinhas e principalmente os jogos fechando, né? Até mesmo jogos aqui como o nosso PUBG Mobile Lite, que geralmente não fecham em outras custom ROMs, fechou aqui na Project Sakura, principalmente por conta do launcher um pouquinho mais pesado para a memória RAM. Então eu diria, galera, se você quer aí essa custom ROM diretamente por conta das suas funcionalidades, infelizmente aqui o nosso FPS Info no Moto 3 não está funcionando, mas se você quer essa custom ROM aqui por conta de toda a beleza dela, por conta da sua boa bateria e por conta da sua boa performance de CPU, eu acho que sim, vale você dar um voto de confiança aqui para Project Sakura. Só que se seu caso aí for de jogar um pouquinho, né, jogar aí jogos como Free Fire e um PUBG Mobile Lite, eu não recomendo ela porque os seus jogos vão fechar por falta de memória. Fora isso, se você jogar aí jogos mais otimizados, né, a gente vai ter aí, por exemplo, um Asphalt 8, ele vai estar rodando tranquilão na qualidade regular com o 30 FPS ativados, então a gente vai poder jogar de boas o nosso Asphalt 8 e até mesmo nos testes de benchmark, galera, essa custom ROM aqui quebrou simplesmente todos os recordes do Moto G3, ok? Então quando a gente vem aqui no histórico de testes do Geekbench 4, a gente já pode ver aqui o nosso single core score, que foi altamente alto, né? Como vocês podem ver aí, fez aí cerca de 572 pontos, e aqui no nosso multi-core score fez aí 1631, batendo todos os recordes da AICP 15. Então sim, galera, a gente vai ter sim uma boa performance nessa custom ROM, só que o problema dele é ainda a otimização de memória RAM, ok? Então como eu disse, se você não for daquele que joga muito Free Fire ou então PUBG Mobile Lite, você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora se você jogar bastante Free Fire e PUBG Mobile Lite, eu não recomendo essa custom ROM. E ainda por conta dessa custom ROM ser um pouquinho recente, né, galera, eu acho que ela tem aí 2 meses de vida mais ou menos, esse daqui é o segundo mês de vida dela, basicamente a gente ainda não tem toda aquela otimização que ela poderia ter, ok? A Project Sakura tem sim um bom futuro aí pela frente, só que eles ainda vão precisar de bastante otimização, ok? Até mesmo aqui na build do Pocophone, que geralmente é uma das mais estáveis, principalmente porque eles já tinham aí a base da 1.0 para trabalhar, ela veio aqui com algumas falhas, ok? Eu digo de falhas tipo, por exemplo, a bateria que não é tão bem otimizada, ok? Eu achei que a bateria foi um pouquinho rápido demais no nosso Pocophone, enquanto aqui no nosso Moto G3 ela estava simplesmente perfeita. Aqui no Pocophone eu acho que também por conta do kernel ela não estava tão boa, ok? A gente vai ter sim uma excelente performance pra gente jogar todo tipo de jogo, desde aqui do nosso Assault 9, PUBG Mobile e também o nosso Free Fire, mas aqui na hora que a gente for ver a nossa bateria, a gente vai ver que gastou bastante, ok? Principalmente quando a gente entra aqui no nosso Antutu, vocês vão poder ver mesmo que essa custom ROM teve aqui uma excelente performance. Vocês podem ver aí que fez aí 344.802 pontos, com aí a nossa CPU batendo na casa dos 100.248, a nossa GPU fazendo estrondosos 132.848, a nossa memória fazendo aí 53.934 e a UX fazendo aí 57.772, ok? Então sim, galera, ela vai ter uma excelente performance para rodar a maioria dos seus jogos sem nenhum tipo de lag, só que aí quando você vai ver pelo lado da bateria, você vai sentir sim uma perca bem considerável. Voltando agora para o foco do kernel do nosso Moto G5S Plus, galera, a gente sim vai ter uma boa ROM com uma boa estabilidade, uma boa bateria e uma boa otimização, ok? O único problema dela, como eu disse no Moto G3, é que ela tem um kernel não muito bom, ok? Esse kernel no ar, ele é bom, mas não é bom, né? Vamos falar assim, né? A gente vai ter sim uma boa otimização de bateria, só que na hora dos nossos jogos ele não vai ter muita performance, ok? Principalmente porque jogos aí como Free Fire, que
não anda tão bem assim de otimização, mas pelo menos em algumas outras ROMs ele estava rodando aí cerca de 40 a 50 FPS, e nessa custom ROM, mesmo aqui com o nosso FPS infoativo, a gente estava pegando cerca de 30 a 35 FPS, ok? Então eu diria que se caso você trocar o seu kernel, você vai ter sim uma excelente performance nessa custom ROM. Um jogo que me surpreendeu bastante por não ter travado foi aqui o nosso caso do Asphalt 9, ok galera? A gente vai ter sim uma performance para rodar na qualidade ultra com 30 FPS ativados, e por incrível que pareça, dessa vez o nosso Asphalt 9 não travou naquele comecinho de partida, ok? Mesmo jogando na qualidade ultra, diferentemente aí de outras custom ROMs, o nosso Asphalt 9 dessa vez rodou totalmente de boas nessa custom ROM. Outros jogos aí como o nosso PUBG Mobile e o Call of Duty, jogando aí PUBG Mobile na qualidade média, com o FPS na média, a gente também estava tendo uma boa performance, rodando aí na casa dos 30 a 25, 24 FPS mais ou menos, na média ali de FPS, ele chegava no máximo a 30 FPS, mas dava para você jogar um pouquinho mais estável. Como eu disse, o nosso COD aqui é totalmente otimizado, então ele vai estar rodando aí na casa dos 60 FPS na qualidade baixa, com o FPS na média, e aí no nosso modo Battle Royale ele vai estar rodando na casa dos 30 FPS, com leves quedas ali para 24 FPS. E outro jogo aqui que me surpreendeu bastante foi o nosso PES 2020, que como eu disse, ele não estava com toda a performance que ele poderia, mas ele estava aí na casa dos 30 FPS, mesmo jogando com o FPS desbloqueado, ok? Então aí com o FPS desbloqueado na casa dos 60, infelizmente essa custom ROM só chegava a pegar 30. E principalmente aqui nos testes do AnTuTu Benchmark dessa custom ROM, vocês vão poder ver que ela não foi tão bem assim. Como eu disse, é por conta do kernel do Mod G5S Plus, ela fez apenas 98.172, quase ali na casa dos 97.000, então principalmente aqui na nossa CPU, vocês podem ver aí que ele tá fazendo só 39.195, né, que o geral ali é mais ou menos acima de 44, por aí, né, mais ou menos nessa pontuação, e dessa vez aqui só na CPU ele fez 39.000. Se a gente for ver bem, a nossa GPU tá fazendo um bom trabalho, né, batendo aí a casa dos 14.886, a nossa memória também tá fazendo um excelente trabalho de otimização, batendo aí a casa dos 28.622, e a nosso X também fazendo aí 15.469. Enfim galera, a Project Sakura é uma custom ROM muito recente, com pouco suporte de celulares, então quando vocês vierem aqui na descrição, a gente vai ter aí um suporte um pouquinho mais limitado, mas ela vai ser basicamente uma Lineage com todas aquelas funções que a gente sempre sonhou, ok? Principalmente aqui no nosso Mod G5S Plus, que diferentemente da Lineage oficial, a nossa TV digital já está funcionando tranquilamente, a gente vai poder vir aqui e assistir quantos canais a gente quiser, que vai estar funcionando de boas, ok? E além disso também, nas builds oficiais dela, a gente também vai ter aqui um desbloqueio facial funcionando perfeitamente, né? Como vocês podem ver aqui, já está desbloqueado o meu celular com o desbloqueio facial. Ela é uma custom ROM cheia de funções, vem aqui com o Direct Sound em ambos os celulares, né? Seja aqui no nosso Pocophone ou seja aqui no nosso Mod G5S Plus. A gente vai ter uma boa gama de otimizações e uma boa gama de personalizações, não só por conta do launcher, mas também por conta das configurações Sakura, mas infelizmente ela ainda falta aquele pouquinho de otimização, ok? Principalmente eu diria, caso você jogue, ela falta um pouquinho mais de otimização, e ainda no Pocophone o kernel dela tá um pouquinho gastão, ok? Mas fora isso, ela é uma ROM muito boa para você estar utilizando, é um projeto bem promissor, e eu espero que daqui para frente ela tenha mais atenção aí com algumas otimizações, que ela corrija alguns bugzinhos, mas futuramente, quem sabe, a gente traz aí um vídeo completinho da Project Sakura, sendo comparado com outras grandes custom ROMs. Esse daqui foi o vídeo da Project Sakura, e se você quer saber aí como que instala no seu celular, basta você seguir com o vídeo que eu mostro como instalar. E prontinho galera, aqui a gente já vai ter tudo que a gente vai precisar para instalar essa custom ROM, desde aqui da nossa Project Sakura Vanilla 2, que é 2020-07-16-2356 Sanders Official.zip, com tamanho de 647 MB. Além disso, é claro, a gente também vai ter aqui o nosso OpenGaps ARM64 10.0 Pico 2020-07-11.zip, com tamanho aqui de 96 MB, e a gente também vai ter aqui o nosso Magisk na versão 20.4, pesando aí 5.7, ok? Que o Magisk aqui é o zipzinho pra gente rotear. Então basicamente galera, você vai baixar diretamente da descrição tudo isso daqui, vai passar diretamente aqui para o seu cartão de memória, ou então a sua memória interna. Vai lembrar também de fazer um backupzinho de tudo que vocês têm, incluindo aí os seus jogos, vídeos,
fotos, músicas, WhatsApp, faz backupzinho geral, coloca tudo no seu cartão de memória ou então molde diretamente para o seu PC e depois disso você vem aqui no Quick Reboot Pro. Só esperar aqui aparecer o menuzinho do root, clica aqui embaixo em conceder. Prontinho galera, depois daqui que já confirmou o root, é só a gente apertar agora em Reboot Recovery novamente e depois disso esperar que ele terminar de reiniciar. E prontinho galera, depois daqui que a gente já está no nosso TWRP Recovery Teamwin Recovery Project na sua versão mais recente, que é 3.4.0-0, tudo que a gente precisa fazer agora é só a gente clicar aqui em cima em Wipe. Depois disso a gente vem aqui embaixo em Advanced Wipe e depois disso a gente vai marcar aqui Dalvik, System, Data, Interno e Cache. Você não vai marcar aqui nem microSD card, nem USB OTG e depois disso vai dar um swipe to wipe aqui bem rapidão. E prontinho galera, depois que a gente já terminou de fazer todos os wipes nas partições do nosso celular, tudo que a gente vai fazer agora é só apertar aqui o botãozinho de Home, vir aqui diretamente na aba do Install, depois disso você vem aqui em Select Storage, vai selecionar o seu microSD card e vai dar um OK. Aí é só você descer aqui aonde está a sua Custom ROM, como vocês vão poder ver, aqui já está ela, Project Sakura Vanilla 2Q 2020 0716, seleciona ela aqui rapidão. Depois disso você vem em Add More Zips, vai adicionar aqui o seu OpenGApps ARM64 10.0 e depois disso você vem aqui novamente em Add More Zips e você vai selecionar o seu Magisk na versão 20.4. Depois disso, dá um swipe de Confirm Flash e espera aqui instalar. E prontinho galera, aqui a gente já terminou de instalar a nossa ROM, o nosso GApps e o nosso Magisk. E depois que você já terminou de instalar tudo isso, basta você apertar aqui embaixo em Reboot System, Do Not Install e esperar aqui cerca de 3 a 5 minutinhos para ela reiniciar. Mas como aqui eu já tenho dois celulares além do nosso Moto G5S Plus, vamos aqui falar um pouquinho das considerações finais dessa Custom ROM, ok? Começando aqui com o nosso Moto G3, galera, a gente vai ter sim uma boa Custom ROM pra gente ter aqui toda a nossa performance, só que lembrando que ela ainda tá uma build de teste, ok? Ainda não é a versão final, não é o que o desenvolvedor espera que ela fique, ele ainda vai fazer aqui bastante otimização, mas como eu disse, no momento essa Custom ROM aqui se encontra boa em otimização, só que não tão boa, ela tem uma boa otimização, tem uma boa performance, tem tudo mais, e também além, é claro, de uma boa bateria. Só que ainda falta uma certa otimização na memória RAM, porque ela ainda continua pegando bastante memória RAM, e principalmente em jogos que requerem um pouquinho mais, como aqui o nosso Free Fire e o nosso PUBG Mobile Lite, eles vão ficar saindo aqui, eles não vão nem rodar direito, e eles vão sair depois de alguns minutinhos de partida. Caso você venha jogar jogos um pouquinho mais leves aí, como eu disse, como o Asphalt 8, você vai ter sim uma boa performance para continuar sem o seu jogo fechado do nada, ok? Além, é claro, também de uma boa performance para você manter altas taxas de FPS. Então eu diria que essa Custom ROM aqui, mesmo em fase de teste, você vai ter sim uma excelente bateria para o seu Moto 3 e também você vai ter uma boa performance para jogos mais casuais. Na build do Pocophone, apesar dela ser uma build oficial, ela não escapa de certos problemas. Como eu disse, o próprio kernel dela tá consumindo um pouquinho mais de bateria do que outras custom ROMs, mas aqui no geral, galera, ela tá muito boa pro Pocophone. Até mesmo porque ela vem com os mais novos blobs aí da versão 11.0.9, se eu não me engano. A gente vai ter aqui os farmers mais atualizados e tudo mais, pegando tudo bonitinho. Então sim, a gente vai ter uma boa performance e tudo mais, só que a bateria deixa um pouquinho a desejar. Fora isso, galera, a gente vai ter sim uma boa Custom ROM no nosso Pocophone F1. Vindo aqui agora para as considerações finais do nosso Moto G5S Plus, como eu disse, galera, a gente vai ter sim uma boa Custom ROM, bem otimizada, boa estabilidade e com as mesmas bases da Lineage, ok? Além, é claro, da gente vai ter aí as funções como a nossa TV digital funcionando e todo o resto lá que a gente já vê em outras Custom ROMs. Só que o problema dela é o kernel, né? Assim como o nosso Pocophone, a gente vai ter aí um kernel não muito bom. No caso do Pocophone, ele não tem uma boa bateria, já que no caso do nosso Moto G5S Plus, ele até pode ter uma boa bateria, só que ele não tem assim uma boa performance para jogos, ok? Então você vai ter sim uma boa Custom ROM para sua bateria, uma boa otimização, uma boa
estabilidade, só que você não vai ter toda aquela performance para jogos que a gente já está acostumado a ver em outras custom ROMs, ok? Fora isso, você vai ter sim uma boa custom ROM para basicamente tudo, e ainda mais baseada na Lineage, e só que com tremendas customizações aqui para você estar utilizando. Além, é claro, da build oficial, também tem aqui o suporte ao desbloqueio facial, entre várias outras funcionalidades para vocês. Então, basicamente, galera, essa daqui é a Project Sakura na versão 2.0. Se vocês gostaram e querem que eu traga mais sobre o Project Sakura, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui para mais novidades e vários outros vídeos, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau!